Eu converso agora com Kécio Lemos, doutor em Relações Internacionais, pelo respeitadíssimo Instituto Santiago Dantas. Kécio, muito obrigado pela sua presença aqui, mesmo aqui remota. Queria que você mantesse o olho aqui junto com a nossa audiência para umas telas que eu separei, para a gente ter uma noção do que foi o destroçamento da economia ucraniana, mas a começar pela nova ameaça de Vladimir Putin, de usar esse planador hipersônico, né? Por enquanto é uma retórica, saindo de uma parte da Rússia, onde provavelmente estão esses pontos de lançamento. A gente já teve, ao longo da semana, um lançamento que caiu em Dnipro. Aproximadamente esse míssil voa entre 750 e 1.000 quilômetros. E agora, numa conta que nós fizemos aqui, seria um voo até a capital Kiev de 1.350 quilômetros. Isso é mais do que a diferença, por exemplo, de São Paulo à capital nacional, Brasília. Mas esse tipo de mecanismo que a Rússia tem, já testou e já publicitou, a gente sabe que ela voa, né? Esse tipo de míssil voa a 13.000 quilômetros por hora e tem um range, né? Tem uma autonomia de 5.000 até 5.000 quilômetros de extensão. Ou seja, não é nada, não é uma promessa vazia, um bombardeamento de Kiev, não é ficção bombardear Kiev a partir da Rússia. Minha primeira pergunta para você, Kécio, qual é a chance do Vladimir Putin sair da retórica e manter essa ameaça ou levar essa ameaça para as vias de conclusão, para as vias de fato, que seria, pela primeira vez, um grande bombardeio à capital Kiev? Boa noite, Favale. É um prazer imenso estar aqui com você. É importante a gente fazer uma rápida retrospectiva, porque desde 2022, essas linhas vermelhas estabelecidas pela Rússia estão sendo reiteradamente ultrapassadas. Isso ocorreu em diversas frentes, sem que Moscou respondesse de maneira proporcional ou, pelo menos, suficientemente contundente. Isso gera dúvidas tanto em aliados quanto em adversários sobre a seriedade e a viabilidade prática dessas ameaças, né? A gente fez um rápido exercício aqui de recapitulação. Logo no começo da guerra, a Rússia advertiu que o envio de armamentos letais para a Ucrânia seria uma linha vermelha. No entanto, desde o início do conflito, a Ucrânia recebeu aí sistemas de foguete HIMARS, Patriots, caças MiG-28, F-16, né? Depois foi atentados, a Rússia declarou que ataques dentro do seu território seriam inaceitáveis. No entanto, há registro de explosões em bases aéreas, depósitos militares dentro da Rússia. Na Crimeia, por exemplo, anexada pela Rússia desde 2014, tivemos ataques na ponte da Crimeia e bases navais. Outra linha vermelha foi a expansão da OTAN, a entrada da Finlândia e da Suécia na OTAN, algo que a Rússia havia descrito como inaceitável, foi efetivada após o início do conflito. E a última dessas promessas foi um envolvimento, a última dessas linhas vermelhas foi um envolvimento direto da OTAN. Então, hoje nós temos oficiais e instrutores militares da OTAN treinando soldados ucranianos em diversas partes da Europa, e também nós temos agora o grande dilema, porque Vladimir Putin está sendo pressionado por conta de tantas linhas vermelhas que estão sendo, de fato, desrespeitadas pelo Ocidente, né? E agora nós temos a chance prática de haver uma resposta a nível do que foi os ataques, ou melhor, os ataques usando os ATACMS, né, por parte do exército ucraniano. Se de fato essa promessa for de fato utilizada agora, esse novo armamento, desculpa, eu estou com um problema no retorno, mas se de fato essa ameaça for concretizada, nós vamos ter pela primeira vez uma resposta contundente, Favale, e essa resposta pode provocar sérios estragos humanitários e também nas forças militares ucranianas, porque, como você bem falou, trata-se de um míssil hipersônico que é imensamente difícil de ser abatido pelas forças de defesa na cidade de Kiev, principalmente. Kécio, eu queria levar a nossa conversa para outro campo, o da economia, dos negócios. Tenho aqui uma série de gráficos que eles falam por si só. Isso aqui é a queda do PIB da Ucrânia. Obviamente tem uma queda brusca em 2022, uma pequena recuperação muito baseada nos investimentos e nas ajudas internacionais, mas uma queda de 28%
entre antes e depois da guerra. No próximo gráfico, a gente entende também o quão foram afetadas as indústrias, principalmente a metalurgia. Aqui o déficit comercial da Ucrânia, né? Não preciso chegar aos números, mas a gente vê essa montanha-russa que tende sempre para baixo. Eu deixei o pior para o final, que é a destruição de uma parte da metalurgia da Ucrânia, que já foi o grande polo de desenvolvimento metalúrgico da Europa. Aqui o gráfico ele é assustador, a queda a partir de fevereiro de 2022. Há uma pequena recuperação, mas muito, muito longe do que já foi um dia. Olhando para esses gráficos, Kécio, e lembrando que a Ucrânia já foi um dos grandes fornecedores do mundo de fertilizantes, já foi um polo metalúrgico da Europa. O que dá para a gente entender a partir daqui do processo de recuperação da Ucrânia? Processo lento, um processo insuficiente se levarmos em conta o grande baque que a economia ucraniana teve, principalmente no primeiro ano de conflito, né? Então, nós temos dados que apontam para uma diminuição de 30% do PIB ucraniano no primeiro ano. No segundo ano, nós tivemos aí um aumento de 5%, mas um aumento que está longe de ser um aumento que representa algum tipo de recuperação mais contundente. De fato, Favalli, o que há de ser elencado aqui é que a Ucrânia vai precisar de vários bilhões, dezenas de bilhões de dólares, mesmo após o conflito. Isso vai demorar vários anos para que a Ucrânia possa ter a sua economia reconstruída. E outro ponto importante que deve ser colocado aqui é que tipo de paz vai ser negociada em um cenário de cessar-fogo, qual o tamanho do território que a Ucrânia vai ter, que tipo de impacto essas negociações vão ter na capacidade produtiva, também na capacidade de exportação dos seus grãos, que está sendo inclusive afetada agora pela guerra, né? A Ucrânia, que é um grande exportador de grãos e que durante praticamente 7 a 8 meses ficou sem exportar e sem ter recursos provenientes da exportação de grãos. Então, é um cenário que, se a guerra acabasse hoje, Favalli, ainda vai demorar ainda muitos anos e ainda vão ser necessários várias dezenas de bilhões de dólares para a Ucrânia voltar próximo ao que era pré-2022. Kécio, então, diante desse cenário, já te peço aí para que você continue atendendo os nossos pedidos de esclarecimento, porque ainda vamos falar muito sobre esse assunto. Obrigado, bom resto de semana e até uma próxima. Eu que agradeço, Favalli. Obrigado.